Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Agora a gente vai reagir um vídeo chamado As Entidades Cósmicas Mais Poderosas da Marvel, do canal Ei Nerd. Bora! Quando a gente fala dos heróis ou dos vilões mais poderosos da Marvel, já tem aqueles nomes mais ou menos certos, né? Não tem como não lembrar dos Vingadores, dos X-Men e dos inimigos dessas equipes. Mas e se a gente vai mais além e pensa nas entidades cósmicas mais poderosas da Marvel? O máximo do máximo. Aí a coisa complica, porque são muitas e são tão poderosas que às vezes é difícil comparar um com o outro. De verdade, difícil mesmo. Tipo, você troca de posição, não vai fazer a menor diferença. Mas hoje eu vou clarear essa questão pra vocês. Vamos lá. Muito obrigada, Marco. Você já pensou se você pudesse criar seus próprios games com o mundo do seu jeito, com seus personagens e os sons que você imaginar e ainda ganhar dinheiro com isso? Então se liga, a partir de hoje você vai poder tornar Propaganda isso real. grátis. A Dante Code tem o melhor curso de desenvolvimento de games do mercado e foi criado para você poder aprender de forma simples e acelerada. Com Vai ele ser você vai poder cortado. criar mais de 25 jogos em 2D, 3D, dominar as maiores game engines do mercado e ainda vai Viu que eu fiz faculdade de jogos por 2 semestres? Eu parei porque é mais difícil conseguir vaga para jogos. E aí eu comecei a fazer ADS pra me formar logo, sabe? Mas eu tenho 2 semestres de jogos que eu ia voltar e não voltei. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. No universo Marvel, e aqui eu não tô falando só dos quadrinhos ou só do cinema, eu tô falando de tudo, a gente tem todo tipo de gente, personagem, né? De alienígenas, de entidades, até mesmo deuses, tudo mais. Dentre essa galera toda, os mais poderosos fazem parte do que a gente chama de universo cósmico da Marvel. Cósmico, né? Que não é um universo isolado em si, é só um modo de dizer. Até porque muitas dessas entidades existem entre os universos. Então, acima de tudo isso, dá pra dizer que muitas vezes eles são mais do que deuses. Muito mais, pra falar a verdade, né? O poder desses caras não, deles, não sei se fala deles ou desses caras. O poder deles não vem de uma arma, não vem de um objeto, não vem de alguém, sabe? Não vem de nada, é uma coisa deles. Nasceu com eles ou não nasceu, tá sempre lá. É poder natural, que existe desde que o mundo é mundo. Ou desde que os mundos são mundos. Ou na real, em alguns casos, até mesmo antes disso. Desde que o universo nem existia. Entre as entidades cósmicas da Marvel, a gente chega num nível de poder tão insano que às vezes é realmente difícil comparar quem é mais poderoso do que o outro. De verdade, como eu falei, difícil. Tipo, é difícil você determinar o poder de um desses caras. É muito complicado você chegar e falar assim, esse é mais poderoso que esse, eu vou falar pra você que tá certo. Agora esse aqui não, ele é mais poderoso que esse, também tá certo. Porque é muito poder. Nessa lista, muita gente acabou ficando de fora justamente por causa disso. Algumas dessas entidades abstratas. Ela me ama, porque cara. É assim, difícil saber o quão poderosos eles são, as entidades são. A gente sabe que é um poder absurdo, completamente além do normal, mas não dá pra transformar tanto isso em quantidade. Até dá. Mais ou menos, né? Mas não com muita precisão. Por isso que eu falo assim, nessa lista vai faltar algumas entidades que você provavelmente vai comentar aqui embaixo. Peter, como você esqueceu dessas? Mas é o que eu falei, é muito difícil você escalar o poder, tá? Quem eu coloquei nessa lista é realmente muito poderoso. Com as outras entidades, né, que estão na lista aqui, a gente teve que botar a imaginação pra funcionar. Porque também não é fácil estipular o nível de muitos desses caras. Mas dá pra ter uma ideia. Ah, e o primeiro da lista, aqui, o top 1 mais poderoso de todos, eu acho que tá fácil saber qual é, né? Ou não? Tá curioso? Bora começar esse ranking, então, do mais fraco, entre aspas mesmo, né? Até o mais poderoso. Bora lá? Esquecimento. O Esquecimento, ou Oblivion, no original, é uma das entidades fundamentais que nasceram junto Meu namorado é o esquecimento, porque o bicho tem Alzheimer e nunca lembra nada do que eu peço pra ele. com o universo. A gente vai falar de outras dessas entidades depois, ok? Nesse vídeo ainda. Ele é considerado um dos aspectos da morte. Às vezes até age parecido com ela, né? Com a entidade morte. Mas o negócio dele é que ele é um vazio, esquecimento mesmo. Não só morte, né? No sentido de ausência de vida. Tecnicamente, um morto ainda existe, só tá morto. Já algo que é esquecido vai pro vazio, não existe mais. Então daí você já consegue ter uma ideia do que o esquecimento pode fazer. Isso também explica muita coisa sobre a realidade dele com o infinito. Se o infinito é tudo que existe e continua existindo sem fim, né? O esquecimento representa o exato oposto disso. O que não existe. E também é infinito, né? Ele geralmente fica numa região do universo chamada de vácuo exterior, bem distante mesmo de tudo e de todos, né? Mas de vez em quando ele aparece tentando manipular alguém ou alguma coisa muito poderosa. Ele é um ser poderosíssimo por si só, mas como tem essa coisa do vazio, a atuação dele acaba sendo um pouco mais restrita
do que a de outras entidades que a gente vai falar ainda. Celestiais. E agora a gente vai falar não exatamente de uma entidade cósmica, mas de um grupo delas, né? Os chamados celestiais, que eu comento tanto com vocês aqui no canal. Esses caras, eles existem basicamente desde sempre. E são uma raça alienígena super avançada, com muita relação com a Terra, inclusive. Foram eles que vieram pra cá antes de todo... Mas eles existem desde sempre por conta que... Não sabem a origem deles? Tipo, quando que eles foram criados, sabem? do mundo e criaram os Eternos e também implantaram o chamado gene X, né? O gene mutante, ou seja, os X-Men só existem por causa dos Celestiais. Eles aparecem nessas armaduras aí gigantescas, né? Que eles controlam só com o pensamento. Eles podem voar, se regenerar de qualquer ferimento, criar micro-universos, criar vida. Nunca vi, Bruna. Ou seja, são basicamente deuses, só que talvez mais apelões do que os deuses que a gente conhece. Eles também são mais ou menos responsáveis pelo próprio universo da Marvel em si. Alguns dos Celestiais, eles ficam loucos num processo que ninguém entende direito. E esses Celestiais loucos são ainda mais poderosos e mais perigosos do que os outros. Então, resumindo, você não quer ter problemas com esses caras. Praticamente ninguém no universo inteiro quer ter. Um Celestial não é exatamente, tipo, imbatível, mas vários deles juntos já chegam bem perto de serem imbatíveis, sim. É um nível de poder absurdamente alto. Knu! O Knu é uma entidade que apareceu nos quadrinhos até pouco tempo. Tenho falado muito aqui no canal sobre ele, né? Mas, tipo, ele chegou chegando, literalmente. Ele é chamado de o Deus dos Simbiontes, porque foi ele que criou todos eles, todos os simbiontes. O Venom, Carnificina, todos os outros. Na verdade, o planeta Clinta, de onde todos os simbiontes vêm, é como se fosse uma prisão pro Knu. Ele é bem mais velho do que os Celestiais e do que todos os universos. Ele é de uma época onde tudo era escuridão. E foi justamente por terem perturbado essa escuridão que ele entrou em guerra com os Celestiais e conseguiu matar vários com a espada dele, né? A Necro-espada, Necro-Sword, que é uma das armas mais poderosas da Marvel. Já falei também aqui no canal. Um dos Celestiais, ele foi decapitado pela Necro-espada do Knu. E a cabeça dele já apareceu até no universo cinematográfico da Marvel. Lembrou? É claro que eu tô falando do Nowhere, do lugar nenhum, lá nos Guardiões da Galáxia. O Knu, ele pode criar e comandar exércitos inteiros de simbiontes que nascem da própria escuridão em si. E a simples existência dele é um perigo para qualquer coisa viva que existe no universo. É um cara que tem como hobby, como diversão, matar deuses por aí. Tipo, não dá pra subestimar. Força Fênix! A Força Fênix é uma das entidades mais poderosas do universo Marvel. E poderia estar até mais acima nessa lista, sem nenhum problema. De novo, tanto faz se estiver acima ou abaixo. Porque é muito difícil comparar o poder dessa galera aqui, tá? Ela é uma energia, uma força mesmo, né? Que foi forjada de toda a vontade, de toda a paixão da criação do universo. Ela tem ligação com aquele ciclo de criação e destruição. A gente tá falando de uma entidade que já tem poderes absurdos. É como se ela fosse toda a energia psíquica do universo. E ela ainda consegue ter mais poder se precisar. Acessando o futuro, por exemplo, a Fênix pode recolher a energia de vidas que ainda nem nasceram e usar isso no presente. É difícil até entender o que ela faz. Ela pode alterar a realidade também até certo ponto, abrindo buracos negros onde ela quiser. A única fraqueza dela, se é que dá pra dizer que isso aí é uma fraqueza, é que todo esse potencial depende de um hospedeiro. Ela tem que possuir alguém para poder agir. E o que ela consegue fazer vai depender do poder desse hospedeiro. Nesse caso, todo mundo sabe que o hospedeiro perfeito da Força Fênix é Jean Grey, você sabe disso, dos X-Men. Mas ela também já possuiu vários outros heróis e vilões, né? Dadas essas limitações de hospedeiro, né? Não sei nem se é limitação ou não, a gente pode dizer que a Força Fênix pode destruir o universo se ela quiser fazer isso, se tiver no momento certo, nas circunstâncias certas para fazer isso. Mestre Ordem e Senhor do Caos. E mais uma vez a gente vai falar não de uma entidade, mas de duas. O Mestre Ordem e o Senhor do Caos, que são basicamente a representação dessas duas coisas, né? Ordem e caos. São eles que mantêm um certo equilíbrio no universo. Muitas vezes agindo até em segredo, manipulando totalmente vários eventos, só para manter a balança ali no meio, né? Nem ordem demais, nem caos demais. Uma coisa interessante é que, embora os dois sejam completamente opostos, eles não podem existir de forma independente. São duas forças que precisam trabalhar juntas mesmo, para manter esse equilíbrio. Até porque juntos eles conseguem fazer coisas que eles não conseguiriam fazer sozinhos. O grande esquema mesmo é essa união de poderes de ordem e caos. Eles aparecem como duas cabeças humanas. Uma mais sisuda, mais séria e mais normal mesmo, que é o Mestre Ordem, e outro mais desfigurado, né, com aparência mais caótica. Claro, o Senhor do Caos. Se eles precisarem realmente manter o equilíbrio em alguma situação,
esses dois podem até bater de frente com entidades mais poderosas do que eles. Tudo bem que são poucas, né? Eternidade e infinito. No universo Marvel, eternidade e infinito são irmãos. Eles fazem parte daquelas entidades primordiais, né? Que nasceram junto com o universo, como o esquecimento que eu acabei de comentar com vocês. O infinito é a personificação de tudo, de todo o espaço que existe. Você Enquanto a seria irmão eternidade tem um também? conceito mais filosófico, né? Mais ligado a essa coisa do tempo. Porque Até tecnicamente eles foram criados juntos, né? Eles não seriam todos irmãos? difícil explicar o que eles são exatamente. Uma coisa Cara, a gente podia pilhar os filmes da Marvel, né? Se fosse pilhar, eu olharia tudo de novo. Tipo, até pra olhar os antigos pra ver os novos. Eu acho tão bom. legal sobre a eternidade é que ela é a responsável pela criação do Galactus, o Devorador de Mundos, né? Quase uma mãe pra ele. Bem, isso até recentemente que mudaram um pouquinho a origem do Galactus, que eu inclusive já falei aqui. Mas ok, vamos ficar com a eternidade como a criadora do Galactus. Acontece, nesse caso aqui, dessa origem do Galactus, que o Galactus é o último sobrevivente do universo que não existe mais. Então, quando ele passa pra cá, pra esse universo nosso, ele fica como se estivesse hibernando dentro da eternidade por bilhões de anos, até sair de lá já como Galactus, que todo mundo conhece. Agora, por que essa entidade fez isso? Calma aí que você já vai entender. Abraxas! Quando o universo, o único que existia, né, se dividiu no multiverso, nasceu uma entidade cósmica que é a personificação da destruição total, como se fosse o contrário de toda a criação. Esse é o Abraxas. Um Amanhã, ser cabelo. extremamente perigoso. Sabendo disso, a eternidade se encarregou de criar em todos os universos um ser que Bruno. impedisse que o Abraxas fosse libertado. Solto por aí. Alguém para manter isso tudo em equilíbrio. E esse ser é ninguém menos do que o Galactus. Só que, quando o Galactus principal morre, o Abraxas é libertado e ele simplesmente instaura o caos e a destruição total sempre que ele fica livre para fazer Ah, o alguma cabelo. coisa. É uma dor de cabeça nível multiversal, né? Já que, tipo, ele tem um nível de poder muito próximo da eternidade e do infinito. Só que a diferença é como essas entidades usam esses poderes. E o Abraxas só usa pra tocar o terror mesmo. Ele é considerado uma entidade cósmica das mais casca-grossas por causa disso. Inclusive por outras entidades cósmicas de poder muito alto. Tribunal Vivo. E com esse nome de entidades ultrapoderosas, alguém precisa botar ordem na bagaça quando elas acabam batendo de frente ou alguma coisa acontece entre elas. Essa é a função do Tribunal Vivo. Uma entidade que é considerada a personificação do multiverso e porta-voz do The One Above All, que é basicamente Deus do multiverso Marvel. Pra vocês terem uma 8,50. ideia, uma noção de como essa entidade é respeitada por absolutamente todo mundo, é o Tribunal Vivo que é evocado lá na história da Manopla do Infinito para determinar o que ia ser feito com a Manopla e as Joias do Infinito. Ele ainda cria um relógio do infinito para monitorar as atividades desses outros artefatos. Olha isso. O negócio do Tribunal Vivo não é nem lutar ou algo assim. Ele só julga. Ele é realmente uma Julga. autoridade judiciária. A maior de todas. Eu queria, cara. O jogo é tão bom. Tanto que não existem versões dele em cada universo. É o mesmo Tribunal Vivo para todos. Beyonder! Outro ser que não tem várias versões. E até mais poderoso do que o Tribunal Vivo, né? É o Beyonder. Uma entidade bem enigmática, na verdade. Eu tô falando do Beyonder antigo. Aquele que a gente conheceu na Primeira Guerra Tribunal Secreta. Vivo, tá? Foi um barato, né? Pois é, foi ele que foi o responsável pela Guerra Secreta. Quando ele destruiu um sistema solar inteiro para criar um planeta, o Battle World, e colocar lá vários heróis e vilões da Marvel para lutar. Só por entretenimento. Ele queria, né, lazer. Ninguém sabe como mais o Beyonder consegue fazer esse tipo de coisa sem o Tribunal Vivo ou várias outras entidades como a Eternidade, a Morte, vários outros, ninguém possa fazer nada sobre isso. Tipo, ele consegue fazer sem que ninguém faça Ai, nada sim. sobre isso. O Beyonder manipula a realidade do jeito que ele quiser, só com a força do pensamento. E é basicamente isso que ele faz, sem muita explicação. O que a gente sabe é que ele é, na verdade, a personificação de uma dimensão chamada de Beyonder Realm, né? O reino de Beyonder. E a gente sabe também que quando ele aparece, é porque vai dar problema. É difícil dizer quais são os limites do poder do Beyonder, já que ele realmente ultrapassa outras entidades que são tidas como o máximo do máximo. Agora, esse Beyonder que eu tô falando, por ser o antigo, a gente já não vê mais hoje em dia. Hoje em dia, nas últimas Guerras Secretas, que foram a Guerra Secreta de 2015, é uma raça de Beyonders que também são muito, muito poderosos e com certeza também estariam aqui nesse local da lista. São os Beyonders, pra vocês terem noção da quantidade de poder. Se um já faz o estrago, imagina vários. É. Morte! Mas nem o Beyonder tá imune a passar por aquela que é a única certeza da vida e também uma das entidades cósmicas mais poderosas da Marvel, a Morte. Ela também faz parte das entidades primordiais e rola uma rivalidade bem específica da Morte com a Eternidade. Porque se vocês pararem pra perceber, pra ver,
elas realmente fazem papéis opostos, né? Ela é responsável por todos os mortos do universo. Inclusive dela, pode cara, trazer que gente de volta à vida isso? se ela quiser. A morte é muito lembrada por seu grande amor da vida do Thanos. É um titã louco lá. Ele é completamente apaixonado por ela, velho. Coisa louca, né? Nos quadrinhos, todo aquele lance da manopla do infinito de Ah, matar para, o Matheus nem tava aqui, deu uns peitão e ele veio correndo. metade do universo, com um estalo de dedos lá, tudo isso é pra impressionar Como que um esqueleto tem peito? Cara, você é só osso, não é nem carne e osso, é só osso. Como que ela tem peitão? a morte, ganhar a atenção dela. Acontece que a morte já se engraçou com o Deadpool uma vez, né? Ela nem liga pro Thanos. E isso é uma frustração gigantesca pra ele. Tanto que ele ficou com ciúmes desse negócio do Deadpool e amaldiçoou ele, tornou ele imortal. Assim, nunca poderia chegar perto da morte. Hoje ele O Matheus, ele deu 3 socos na parede, lavou a mão com sangue e enrolou lá um paninho e voltou mais calmo. já não é mais imortal, essa maldição foi tirada dele. Na verdade, se a gente for ver na prática, talvez só exista um ser que não vai ter que acertar as contas com a morte no final. Chegamos ao número 1 da Marvel, acho que vocês já sabem, The One Above All. E como é que é o Deus no universo Marvel? Se existe um Deus por lá, Ele quer me um espancar, Deus acima não. de tudo, que sabe tudo, que pode tudo, que tá em todo lugar, esse é o chamado The One Above All. O um acima de todos. Essa é a tradução literal, né? Existem várias teorias sobre ele, ok? Tem gente que diz que ele é a personificação até mesmo do Stan Lee e do Jack Kirby, né, no universo Marvel, que são os criadores do universo Marvel. Mas a realidade é bem mais simples. Ele é o criador de tudo e pode fazer absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. O The One Above All, uma vez, achou melhor retirar os poderes da manobra do infinito e das joias do infinito. E pronto, ele desejou fazer isso e fez. Algumas raras vezes ele se manifesta no plano físico entre as pessoas mortais, né? Ele inclusive já apareceu como um homem comum para aconselhar um herói na Terra que estava passando por vários momentos complicados. Esse herói, esse cara que foi literalmente escolhido por Deus, é ninguém menos do que o Peter Parker, olha isso, o Homem-Aranha. O The One Above All é simplesmente imortal e tem poderes ilimitados. É isso. Agora, pera aí. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que ele, The One Above All, lutou contra o Thanos. Só que o Thanos estava numa escala de poder absurda. E vocês vão perceber que o The One Above All também consegue perder. Vocês vão bolar. Esse é o vídeo. Clica aqui que vocês vão bolar com esse vídeo aqui. Vamos Eu quero bolar saber com de esse você. vídeo. Qual é a sua preferida em todas as entidades cósmicas da Marvel? Você concorda com esse ranking que a gente fez aqui? Não concorda? Achou que ficou faltando falar de alguém? Com certeza, né? Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal, não deixa pra depois. Todos os dias a gente não vai descansar até você manjar tudo de Marvel, de DC, de super-heróis, de animes, desenhos animados, cinema. A gente gosta do que a gente faz aqui por causa de você.